TV e Rádio Batuíra, para lá do amanhã. Cura e autocura. O livro destina-se a todos aqueles que sofrem o desafio das doenças de qualquer género, aos que procuram conquistar a saúde e aos que trabalham mediante a ajuda de curarem os outros, curando-se a eles próprios, num caminho terapêutico de autoencontro e de desenvolvimento pessoal. Então, agradeço a todos a presença aqui hoje, porque com um dia tão bonito lá fora podiam ter ido para o outro lado qualquer, não é? Os meus jovens, gosto tanto de os ter aqui a olhar para mim. Acho muito bem. Podiam ter ido à Feira do Livro, eu vim de lá há pouco e está vazia, portanto todos optaram por ir para a praia mesmo, de certeza. O tema que eu vos trago aqui hoje, como já puderam reparar, vamos falar sobre mediunidade. Antes de começarmos, eu devo dizer que eu nunca faço palestras já há alguns anos aqui na casa, nunca falei sobre mediunidade. E tem algumas justificações para isso. Primeiro, porque já estou na doutrina espírita há muitos anos, praticamente desde que me conheço como esta pessoa, não é? Nas outras não sei, mas esta pelo menos já há muitos anos, e portanto nunca vi aquele lado que toda a gente vê, que é o lado do fenómeno na mediunidade. Para mim é algo que faz parte da vida e portanto não me suscita grande... não direi interesse, porque interesse nós temos sempre, mas grande vontade de abordar, de transmitir e de me expressar sobre a mediunidade. Em segundo lugar, porque eu não vejo nada, não ouço nada, não sinto nada, graças a Deus, e portanto acaba por passar um bocadinho ao lado. Eu sei que existe, estudo, percebo o que é, já assisti a reuniões mediúnicas, desde muito nova que eu assisto a reuniões mediúnicas e portanto para mim é uma coisa natural, mas nunca me deu para falar sobre mediunidade. E agora vocês perguntam porquê que a Fabiana hoje se lembrou de falar de mediunidade. Porque fui à escala e estava lá o tema. E qual era o tema? Não era mediunidade, era tema livre. Portanto, também não foi por aí. Eu pensei que, não sendo eu uma pessoa que tenha de toda a vontade para falar sobre mediunidade, mas sabendo que muito do público que vem ao Centro Espírita precisa de ouvir falar sobre mediunidade, e uma vez que eu faço parte da equipa que elabora as palestras, achei que tinha que me fazer à vida, não é? E falar sobre este tema, mas vão perceber também que não será bem assim, porque na realidade eu vou falar, mas não vou falar, mas depois vão perceber. Então vamos começar. Momento de descontração, um bocadinho, no início. Antes de mais, vamos começar por tentar perceber o que é mediunidade. Todos nós já ouvimos falar. Hoje em dia, o que não faltam são filmes, séries, novelas, não é? Tudo fala sobre mediunidade, felizmente. É preciso que nós tenhamos algum conhecimento, porque muito daquilo que ali passa não transmite a realidade. Quem estuda a mediunidade depois consegue obviamente ir filtrando, e também na mediunidade e nos filmes que têm mediunidade existe sempre um bocadinho de ficção científica, não é? Portanto, há coisas que não são bem assim. O que é então a mediunidade? Vem do latim e significa intermediação. Só pela palavra em si nós conseguimos perceber que existe uma mediação, não é? Uma ligação entre pelo menos dois planos. Não é? Neste caso será entre o plano físico e o plano espiritual. É a faculdade humana natural pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. Eu aqui gostava de destacar, antes de mais, que não é dito é uma faculdade humana. É dito é a faculdade humana. Não é? Então, porque se nós dissermos é uma faculdade humana, pode ser uma coisa que eu possa adquirir, que eu posso ter ou não ter. Não é? E aqui não, aqui diz que é a faculdade. Portanto, é algo que está efetivamente inerente ao espírito, ao ser humano. Não é?
pode ou não ser exercida. Na doutrina espírita nós utilizamos a palavra ostensiva, portanto há médiuns que são médiuns ostensivos e que portanto têm uma maior facilidade de estabelecer este intercâmbio. No entanto, todos nós somos médiuns de uma forma ou de outra, não é? Mediunidade é a capacidade que nós temos de estabelecer esta ligação e todos nós somos influenciados constantemente pelo plano espiritual, não é? Todos nós já tivemos certamente algum tipo de ideia que nos tenha chegado à mente, de algum tipo de intuição, pensamentos até que conseguimos perceber que não são totalmente nossos, não é? Então, a mediunidade está presente em todo lado e em todos nós. Isto é o que nos diz a doutrina espírita. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium, não é? E como nós sabemos que existe a influência constante do plano espiritual sobre nós, todos nós somos médiuns. Agora não se assustem. A mediunidade sempre existiu? Adoro fazer perguntas. O que é que vocês acham? Sim? Meu Deus, estão tão bem. Gosto tanto. Vou-vos dar exemplos. Na Índia, os espíritos dos ancestrais, no estado invisível, acompanham certos brahmas sob uma forma aérea, eles os seguem e tomam lugar ao seu lado quando se sentam. Isto são textos que são retirados de obras na Índia, portanto já com milhares de anos neste momento. No Egito, que entre vós ninguém use do sortilégio e de encantamentos ou interrogue os mortos para aprender a verdade. Não é? Então, para eles também já era normal, eventualmente, quererem, não é, interrogar os mortos por algum motivo. Então, na realidade, os mortos não estavam mortos, não é? Também na Grécia, Homero, na Odisseia, escreveu minuciosamente as cerimónias pelas quais Ulisses podia conversar com a sombra do adivinho Tiresias. Então, nestes 3 exemplos, nós percebemos que a mediunidade sempre existiu. Desde há vários anos que o ser humano passa por estas situações relacionadas com a ligação com o plano espiritual, nem sempre foram bem esclarecidas e também não foram bem compreendidas, e por isso é que nós temos obrigatoriamente de dizer que a mediunidade não é exclusiva do espiritismo, ela não nasceu com o espiritismo, até porque o espiritismo é muito recente, não é? Ou melhor, a espiritualidade sempre existiu, a doutrina espírita em si é uma doutrina recente, que vai efetivamente explicar melhor a questão da mediunidade e clarear um pouco aquilo que para nós eram sempre dúvidas, mas a mediunidade sempre existiu. E nós vemos, por exemplo, casos de médiuns que foram condenados à morte porque não se sabia explicar, nem se queria aceitar o fenómeno da mediunidade, como é o caso da Joana d'Arc, por exemplo, foi o exemplo que eu pus aqui, mas muitos outros que nós sabemos que aconteceu, as chamadas bruxas na época da Inquisição, que não podiam de todo ter este tipo de fenómeno, portanto teriam de tentar escondê-lo de alguma forma, não é? Mas não era realmente bem visto. A mediunidade está dividida em 2 grandes planos. Eu não vou de todo abordar a mediunidade a fundo porque estava pano para mangas, não é? Fazem-se cursos de mediunidade nesta casa. Quem estiver interessado em aperfeiçoar e aprofundar o seu conhecimento pode sempre inscrever-se e participar no curso de mediunidade. A mediunidade divide-se em mediunidade de efeitos físicos e de efeitos inteligentes. Os efeitos físicos são os médiuns que têm a particularidade de provocar efeitos materiais. Aqueles que nós mais conhecemos, que mais estamos habituados a lidar, são os médiuns de efeitos inteligentes, que estão mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Okay? Alguns exemplos de médiuns de efeitos físicos são médiuns curadores, médiuns de bicorporiedade ou desdobramento, de transfiguração. Estes são aqueles que raramente nós ouvimos falar. Não é? Raramente conhecemos em particular. Depois os outros, médiuns auditivos, psicofónicos, videntes, sonambúlicos, inspirados, pressentimentos, psicográficos, são tudo médiuns dos chamados efeitos inteligentes. E aqui realmente estão a maioria dos médiuns que nós conhecemos,
médiuns que nós estamos habituados a estudar, que psicografaram muitos livros, que hoje nós lemos e nos ajudam a interpretar o que é a vida espiritual, e, portanto, é nestes que estamos, por norma, mais focados. Qual é o objetivo da mediunidade? A mediunidade oferece aos médiuns a oportunidade de se melhorarem, esclarecerem e corrigirem. Desculpem porque eu desta vez esqueci-me de pôr de que livro é que tirei, mas os 2 livros em que eu me baseei, um deles foi do Richard Simonetti, Mediunidade, tudo o que você precisa saber, e o outro foi o livro da doutora Marlene, O Dom da Mediunidade, e portanto tudo o que virem aqui está num destes 2 livros. A mediunidade oferece aos médiuns a oportunidade de se melhorarem, esclarecerem e corrigirem. Então reparem que aqui diz-nos logo que um dos objetivos da mediunidade está relacionado com o médium. Mas o objetivo da mediunidade é mais alto, trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Por isso é que, quando damos instruções, nos servimos dos que oferecem as facilidades necessárias. Não é? Então reparem, a primeira frase, que o grande objetivo da mediunidade trata-se da humanidade, não é? E depois a reforçar-nos que um médium, sendo médium, é pouco importante enquanto indivíduo. Obviamente tem a importância dele, como todos nós temos a nossa importância, não é? A nível da nossa individualidade. Mas um médium é necessário para poder passar informações úteis à humanidade e que nos permitam, ao longo do tempo, conhecer a nós mesmos, àquilo que nos rodeia, ao plano espiritual e desta forma aperfeiçoar-nos pouco a pouco, porque obviamente que demora muito tempo. E quando aqui diz, quando damos instruções, nos servimos dos que oferecem as facilidades necessárias, obviamente que começa a entrar a questão da influência moral do médium, não é? Por isso, quanto melhor for a moral daquele médium, mais fácil será para o plano espiritual passar o que pretende para o plano físico. Fiz-me entender? Muito bem. Então eu disse-vos no início que eu não tenho jeito nenhum para falar de mediunidade e que isto não é nada comigo, não é? Porque eu não vejo nada, não sinto nada, não quero. Estou sempre a pedir, não, deixem estar, eu estudo outras coisas. Não faço questão de ver nada nem de sentir nada e, portanto, o ideal é eu convidar pessoas que saibam falar deste assunto na primeira pessoa. E então hoje eu trago-vos 4 convidados que vos vão falar na primeira pessoa o que é ser médium. Os 4 convidados eu trouxe aqui para vos apresentar, mas eles vão fazer as honras e vão se apresentar sozinhos. Maíse Borges, Geraldo Campetti, Sandra Ventura e Ricardo Silva. Isto é um documentário que eu vi há uns 3 anos atrás e eu, se não estou em erro, passei este documentário num dos cursos de introdução ao espiritismo que dei cá na casa já há alguns anos, mas também não vejo caras conhecidas que estivessem nesse curso, portanto não faz mal. E de certeza que também já não se lembram, porque foi como eu quando o vi outra vez. Portanto, este é um documentário que passa na TV6. Quem quiser ver, está disponível no YouTube também na íntegra, em partes e na íntegra, e que é feito então pelo Conselho Espírita Internacional, que decidiu fazer esta reportagem para conseguir transmitir a questão da mediunidade a todos aqueles que quisessem saber um pouco mais sobre este tema. Okay? Eu vou pedir a ajuda do Bruno. Eu tinha 5 anos, um vizinho tinha se suicidado. Como nós éramos muito pequenas, eu e minha irmã, meu pai disse que ele tinha ido fazer uma viagem e não ia voltar por muito tempo. Mas ele foi até mim, chorando, e queria saber dos filhos dele. E quando ele se aproximou de mim, eu senti uma dor no corpo incrível e pedi a ele para não se aproximar de mim, porque quando ele chegava perto de mim, eu sentia dor. Isso durante a noite, acordada. E depois eu fiquei sabendo, mais tarde, que ele era paraquedista e, de propósito, ele não abriu o paraquedas. Deixou um bilhete dizendo que estava fugindo da vida assim, através da queda do avião, de propósito. Mas imagine quando eu contei isso para os meus pais.
Meu nome é Maíse Braga, de Oliveira Borges. Eu tenho 52 anos e sou dona de casa. Sou Sandra Ventura, tenho 39 anos, nasci em Brasília, sou casada, mãe de 2 filhos, servidora pública federal e psicóloga. Hoje eu sou assessor no Superior Tribunal de Justiça, sou concursado e também sou assessor de um ministro lá. Sou servidor público, atuo na área de gestão documental, é uma área em que eu tenho mestrado em ciência da informação também pela Universidade de Brasília. Desde o surgimento da escrita era possível encontrar relatos de pessoas que diziam se comunicar com os mortos. O termo mediunidade vem do século XIX, uma expressão citada pela primeira vez por Allan Kardec. O pedagogo francês que organizou as bases do espiritismo acreditava que médium seria qualquer pessoa capaz de registrar as ideias dos espíritos. Desde que o homem existe, existe o fenômeno mediúnico. As pitonisas, que eram conhecidas médiums, o oráculo de Delfos, o templo de Delfos, você tinha ali uma verdadeira médiums fazendo revelações. Que a humanidade quer ignorar. Hoje você não consegue encontrar uma pessoa que não tem um caso de família para contar. Nossa, meu avô via, eu via quando era pequena, aconteceu isso na minha família. Todo mundo tem milhares de histórias. A própria vinda de Jesus é uma fenomenologia extraordinária. A Bíblia é um livro mediúnico. O livro é mesmo um instrumento de cultura extraordinário e que é, vamos dizer, um instrumento que está entre este mundo e o outro mundo. É tão importante que o primeiro livro que veio para a humanidade, vamos dizer, é um livro do mundo espiritual, um livro de pedra, que foi os 10 Mandamentos. Psicografia de Moisés. E até a própria proibição de Moisés, quando se coloca a questão de que era proibida a comunicabilidade, a manifestação dos espíritos com os chamados vivos, ora, se proibiu porque existia. E se proibiu porque havia abuso, como ainda hoje existe abuso pela ignorância, pela má-fé. Allan Kardec acreditava que todos que sentem em qualquer grau a presença dos espíritos, por si só, seria um médium. Todo mundo tem intuição num grau ou no outro, não é? Nós temos a intuição. Quem já não teve assim um pressentimento, uma ideia externa no qual não estava pensando, e aquilo acaba acontecendo de certa forma? É justamente aquele indivíduo que serve de intermediário ao mundo carnal e ao mundo espiritual. Ser médium, eu acho que é ser ponte de contato entre o mundo fora da matéria e o mundo da matéria. Alguns estudiosos do assunto acreditam que os fenômenos mediúnicos podem ter uma incidência maior durante a infância. Seria uma fase mais propícia para registrar o mundo dos espíritos, já que a criança ainda estaria em fase de adaptação de uma possível vinda do mundo espiritual. Todas as vezes que eu conversava com essas pessoas estranhas, passava então como uma imaginação infantil muito fértil. Quando eu falei para meu pai que o seu fulano estava ali pedindo ajuda, que ele estava todo machucado, meu pai estranhou, porque era um amigo de Minas que ele não tinha contato. Quando ele então ficou sabendo da notícia, já havia mais de uma semana que ele havia desencarnado. E eu já tinha então visto este homem todo machucado, e realmente foi um acidente de carro, ele ficou muito machucado. Eu conversava sozinha, entre aspas, né? Então, no ônibus, quando eu entrava, tinha sempre alguém que ninguém via, só eu via, e eu saía entabulando a conversa com essa pessoa, com 7, 8 anos de idade. A minha mãe me dava beliscões incríveis, porque ela me achava meio doida e também porque todo mundo ficava olhando. E aí a pessoa dizia assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Na mesma hora a dor de cabeça me aparecia. E a pessoa ficava ótima. Então eu comecei a perceber que eu tinha colegas que diziam, nossa, eu adoro conversar com você, Maíse, porque eu tô meio assim e fico ótimo. Quem ficava ruim era eu. Para os pais da psicologia e psiquiatria, o tema não passou despercebido. Pierre Janet e Freud associaram mediunidade com psicopatologia. Jung e William James aceitaram a possibilidade de um caráter não doentio.
mas não chegaram a excluir a possibilidade de atuação de um espírito sobre o paciente. Vários dos sintomas, se você contar para determinadas pessoas ou até especialistas da área de saúde, eles vão fazer parecer que é uma patologia, uma esquizofrenia, uma paranoia. E se você não tem uma orientação, além dos pais, naturalmente, da própria família, pode com certeza terminar os seus dias num hospital psiquiátrico. A primeira coisa que eu disse para o terapeuta foi, olha, tem um problema. Eu vejo quem já morreu. Né? E eu achei muito interessante, ou então eu tive sorte, né? Porque o meu terapeuta disse, mas se isso é positivo e é verdade para você, então não tem problema nenhum. Sabe, ele não me achou louca, alucinada, demente, perigosa. Eu faço terapia com psicólogo há muitos anos. Por quê? No meu caso, particularmente, é porque a mediunidade, vamos dizer assim, ela é muito ostensiva, ela é muito evidente. Tem horas que realmente eu me confundo, às vezes de eu não saber se o que eu vi mediunicamente foi um sonho ou foi um fato. Quando eu comecei, por exemplo, a tentar tirar carteira de motorista, eu estava no Fusquinha da autoescola, eu e o instrutor, passa uma mulher com uma criança pela mão. Eu joguei o Fusquinha e o instrutor num buraco para desviar de uma mulher e de uma criança que o instrutor disse que jamais existiram. Ao atender uma pessoa que chega ao consultório e fala que ouve vozes, que vê vultos, que vê espíritos, isto já está sendo considerado pela própria ciência humana. Quando alguém chega até você falando de religiosidade, de experiência religiosa, não é considerado doença. A Organização Mundial de Saúde, o Código Internacional de Doenças, né, e o DSM-4, que é o catálogo específico das patologias psíquicas, ele vai dizer, então, para nós, que no caráter religioso, a experiência religiosa, você não pode ver como algo patológico. No dia em que a psiquiatria entender que existe uma alma eterna ali, que existem conflitos que você traz de outras existências, existem pessoas que não resistem ao reencontro com grandes adversários do passado, às vezes na própria família ou nos amores e paixões que vivem e sucumbem emocionalmente, a questão vai estar resolvida. Existem fenômenos que realmente não podem ser tão simplificados. É doença, é isso, aquilo. Existem outras coisas entre o céu e a terra que a própria ciência hoje não sabe explicar. O Espiritismo é uma das religiões que mais utiliza a mediunidade em suas práticas religiosas. O Brasil é o maior em seguidores dessa religião, totalizando cerca de 20 milhões de pessoas entre adeptos e simpatizantes. São mais de 13 mil instituições espíritas no país. A maioria realiza reuniões mediúnicas com frequência, para atendimento do que definem espíritos em sofrimento. Seriam suicidas, homicidas, vítimas de mortes repentinas ou pessoas mortas em uma infinidade de situações. O objetivo seria ajudá-los de alguma forma. Muitos desses espíritos ainda estariam ligados a interesses e a pessoas da Terra. Uma vez orientando um rapaz, há mais de 20 anos atrás, ele entrou na sala da orientação chorando e contou que o seu melhor amigo havia morrido assassinado. E ao lado dele havia um espírito sofredor. Eu vi
ao lado dela, ou seja, foi preciso que ele me chamasse a atenção, porque antes eu estava vendo só a mulher, mas o que me chamou a atenção foi ele estar ao lado dela, passando a mão nos seus cabelos sujos, acariciando a sua face e falando, experimente ficar no lugar dela, para você ver o que é sofrimento de verdade. E aí eu fiquei muito bem. Me senti melhor, porque eu tinha amparo, porque eu tinha condições de me tratar, e ela não. Quem são os espíritos? Somos nós mesmos, do outro lado da vida, depois da morte. E quem somos nós? Somos eles, quando voltamos numa nova vida, que no Espiritismo a gente chama de encarnação. Então os espíritos são uma realidade. Aliás, eles poderiam existir sem que o próprio mundo material existisse. É tão curioso isso. Se a gente for dizer que tudo que nós estamos vendo é o que é aparente e o que nós não vemos é o que é real, seria algo assim meio de uma viagem, não é? Extraordinária. Você está ficando louco. Mas o que é realidade e o que é irrealidade? O que é permanente e o que é impermanente? A matéria, ela é toda impermanente, ela é passageira, transitória, efêmera. O espiritual, o imaterial, é o que é permanente, é o que é sólido, é o que existe desde sempre e que poderia existir independentemente da existência da matéria. Então os espíritos são uma realidade. E os espíritos desencarnados, como a gente chama, aqueles que já estão sem um corpo físico, somos nós. Amanhã. Eu fiquei muito em dúvida se eu vim ou não participar desse programa, porque eu nunca quis me expor. Eu sempre busquei me reservar muito. Mas eu meditei muito, pedi até orientação para os mentores, e um espírito que aparece muito para mim, que eu sou muito ligado a ele, é o Frederico Júnior. No final do século retrasado, final do século XIX, início do século XX. Ele atuou muito com o Dr. Bezerra de Menezes. E o Frederico Júnior falou que não poderia resolver para mim, mas que eu pensasse que talvez a minha experiência, as minhas dores, as minhas dificuldades pudessem ser úteis para outras pessoas que passam por situações semelhantes. Eu tive a feliz surpresa de vocês iniciarem o trabalho com uma prece. E quando você começou a fazer a prece, almas amigas se aproximaram, amigas de vocês, né? Se apresentando responsáveis pelo trabalho que vocês realizavam. Cada um deles trazia uma espécie de prancheta transparente, em que havia ali o trabalho de cada um, o trabalho de cada ser ali presente, né? Cada um deles ligado a um de vocês, com a minuta do que deveria ser realizado, né? Naquele processo. Então, a seriedade do trabalho que é feito também se reflete no mundo espiritual. Gostaram? Digam lá que eu não tinha razão. Eles falam muito melhor que eu. Porque eu estou para aqui com coisas que eu não percebo nada disto e eles é que percebem, não é? De qualquer forma, nós podemos fazer conclusões, não é? Concluir algumas coisas sobre aquilo que vimos neste documentário. Eu vou tirar algumas, espero que todos vocês tenham tirado as vossas, até porque as conclusões diferem, algumas são obviamente semelhantes, mas de certeza que algumas partes aqui tocaram mais a uns do que a outros. A primeira conclusão que eu tirei foi das primeiras coisas que foi falado no documentário, foi a questão da mediunidade nas crianças, não é? Quantas crianças não passam por ter amigos imaginários, quando na realidade o que lhes acontece é a capacidade de verem ainda o plano espiritual? Porque, como nós sabemos, as crianças até aproximadamente 7 anos de idade não estão ainda totalmente desligadas do mundo espiritual, nem nós, enquanto adultos, mas elas muito menos, e portanto esta capacidade é muito mais facilitada nestas idades. Quantas crianças não são rotuladas de hiperativas ou que têm algum tipo de problema mental porque eventualmente contam aquilo que veem, não é? Ou por outro lado escondem aquilo que veem e se tornam fechadas, não é? Demonstrando realmente algum tipo de problema que não é compreendido pela sociedade.
E o pior é quantas crianças são medicadas para acabar com este fenómeno. Não é? Há muitas crianças hoje em dia que são medicadas porque veem, sentem, ouvem espíritos, que é realmente uma faculdade, desculpem, a faculdade humana, não é? Portanto está inerente a nós e não é nada anormal. Não é? É muito facilitador os pais, os familiares daquelas crianças terem acesso a esta doutrina e a estas informações, não é? Porque conseguem ver, compreender e agir de uma forma diferente. Um outro ponto foi a mediunidade nos adultos, não é? São muitas as pessoas que chegam às casas espíritas com problemas a nível de mediunidade porque começaram a ver, a ouvir, ou já ouvem há muitos anos e não sabem ao certo o que fazer. A verdade é que a maior parte deles tem medo de serem considerados de alguma forma loucos, não é? Pela sociedade. Muitas vezes isso acontece. Eu há já não sei bem, mas talvez há uns 5, 6 anos atrás eu fui voluntária no Hospital Júlio de Matos com, não gosto de chamar doentes, mas com pessoas que estão internados no Hospital Júlio de Matos e a minha função era simplesmente ir com eles para a praia. Portanto, isto é um voluntário espetacular. E com eles de manhã para a praia, estava lá com eles, conversava com eles, obviamente que requerem alguns cuidados especiais. Foi a semana mais cansativa da minha vida, porque são pessoas que precisam realmente de atenção, mais do que aquilo que nós conseguimos perceber. E uma das coisas que eu percebi foi que realmente muitas daquelas pessoas não têm problema mental algum. São médiuns. Ou estão debaixo de um processo obsessivo, também acontece, não é? Mas depois são completamente medicadas e têm pouca capacidade para se expressar e, portanto, ficam ali anos. Eu lembro-me de uma era uma rapariga jovem, devia ter à volta de 26, 27 anos, que estava ali há 5, internada, chamava-se Vera, e ela teve a consciência de me contar o que é que lhe tinha acontecido na vida. Ela casou-se muito nova, com cerca de 22, 23 anos, mais ou menos, e poucos meses depois de se casar, o marido desapareceu e levou-lhe tudo o que ela tinha. Ela era de uma família abonada e ficaram sem nada. E ela entrou num processo de tristeza profundo, não é? E, portanto, o ideal foi internarem-na ali, não é? Mas ela, até medicada, ela babava-se constantemente, conseguia olhar para mim e contar uma história. Portanto, ela não estava de todo sem capacidade de perceber o que é que se estava a passar na vida dela. E, portanto, como ela estava assim, muitos outros estão. E isto acontece a inúmeras pessoas na nossa sociedade, não é? E que nós até eventualmente podemos conhecer. Muitas outras têm medo de procurar ajuda porque não sabem a quem recorrer, como é que irão agir, quem é que os pode acompanhar, o que é que podem ou não dizer. Portanto, tudo isto é um processo muito complicado também para os adultos. As crianças ainda têm aquela ingenuidade, não é? Portanto, acabam por dizer, ou não, mas a maior parte delas diz, conta o que é que se passa. Os adultos começam a ter mais receios. E depois têm também medo de estudar, educar e desenvolver a sua mediunidade porque querem que ela desapareça. Não é? Quantos casos nós não ouvimos de pessoas que dizem, não, mas eu não quero isto, portanto, obviamente que eu não quero estudar, não quero saber, eu quero, ao máximo, tapar o que está a acontecer, porque pode ser que assim desapareça, o que não acontece. Uma outra conclusão, quais são os objetivos da mediunidade? Percebemos que é ajudar ou orientar encarnados e desencarnados, não é? Ali uma das pessoas que falou na reportagem contou a história, não é? De um encarnado que veio até ao centro espírita para ser ajudado e consigo trazia o desencarnado. É um objetivo para o coletivo e nunca em benefício próprio. Não é? Portanto, a mediunidade não deve ser cobrada de forma nenhuma. Há uma frase que é dita aqui constantemente, que é dai de graça o que de graça recebestes, não é? Há também uma necessidade de evolução do médium. Eu captei o que um dos médiuns disse, que é a mediunidade como um recurso terapêutico, até para o próprio médium. Quais são as características do médium?
São pessoas comuns, eu acho que eles fizeram questão de dizer que são pessoas comuns, normais, iguais a todas as outras. No entanto, têm cuidados mais específicos a nível de ambientes, de pensamentos, de pessoas, do que estão a dizer, da forma como dizem. Têm que ter outro tipo de cuidados. Praticam a mediunidade com Jesus. Que é o quê? Colocar em prática a lei de amor, vivência da caridade, serviço aos semelhantes, aprender a servir. Não é? Todos eles têm já consciência do que é a mediunidade, do que é a sua mediunidade e como é que a podem pôr, contribuir com a sua mediunidade para ajudar o próximo. Eu foquei-me mais especificamente na parte dos cuidados que o médium deve ter devido às questões da sintonia que está sempre presente. E vocês viram, eles próprios disseram que não vão a determinados locais, evitam determinados locais, exatamente porque sabem que são sensíveis a esse ponto. No livro O Dom da Mediunidade, é indispensável não esquecer que os nossos exemplos, maneiras, gestos e palavras geram ideias que, à maneira de ondas criadoras, vão e vêm, partindo de nós para os outros e voltando dos outros para nós, com a qualidade do sentimento e pensamento que lhes infundimos, levando-nos para o triunfo ou impulsionando-nos para a derrota. Daí a importância de evitarmos os xingamentos, a queixa, a irritação, o apojamento insensato, a gíria deprimente e a frase pejorativa. Não é? Então nós aqui percebemos, atenção, que todos nós devíamos fazer aquilo que aqui está. Obviamente que caminhamos para isso. Um médium com a sua sensibilidade terá de ver isto ainda de uma forma mais aprofundada, não é? Porque ele sabe que sofrerá se não o fizer, se não tentar modificar-se a ele próprio, evitar alguns locais, algumas pessoas, fazer a sua própria reforma íntima, ajudar os outros. Portanto, há muitas coisas que o médium tem de fazer e que ali na reportagem vocês puderam ver que eles todos admitiam que ser médium é realmente uma forma de se modificarem eles mesmos. Não é? Uma oportunidade que lhes está a ser dada para ultrapassar até situações do passado. Agora eu vou-vos só passar aqui algumas características que eu gostava que vocês pensassem. A raiva, a incompreensão, o desânimo, a angústia, o medo, a revolta, a tristeza. Vocês viram alguma destas características naquele grupo de 4 médiuns que aqui falaram? Não viram. Porque são médiuns que são conscientes, estudam, sabem aquilo pelo qual estão a passar, não são revoltados, não é? Percebem qual é a sua função e o seu objetivo e, portanto, conseguem lidar bem com esta situação. E eu trago-vos isto e decidi hoje falar da mediunidade exatamente por este motivo, porque nós conhecemos muitas pessoas que passam por esta situação, que não sabem o que fazer, que veem, que ouvem, que sentem de alguma forma a presença dos espíritos, que ignoram essa capacidade, não é? É mal interpretada até, muitas vezes, por aqueles que os rodeiam. E, portanto, nós, enquanto membros e conhecedores da doutrina espírita, temos uma responsabilidade para com essas pessoas. Nem que seja mostrar a reportagem que eu vos mostrei hoje e que certamente as vai ajudar de alguma forma. E, portanto, eu gostaria que vocês ficassem com esta ideia da importância que é nós podermos ajudar as pessoas que passam por esta situação e que não sabem ao certo o que fazer e orientá-las de alguma forma. Eu trago aqui os passos que eu achei que nós deveríamos fazer. Antes de mais é conhecer o que é a mediunidade, compreender o porquê da mediunidade existir, estudar a mediunidade, auxiliar pessoas que conheçamos nestas circunstâncias e orientá-las de alguma forma. Orientar, porque não, também para um centro espírita, para que ela própria possa começar este processo, que não é simples, não é fácil nem rápido, mas certamente lhe fará muito bem.
E termino com uma frase de Chico Xavier, que eu achei deliciosa, que diz: sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Então, que todos nós tenhamos esta frase connosco. Agradeço a todos uma vez mais a vossa presença e vemo-nos na próxima semana.